O Jorge Lafon é um dos artistas mais subestimados que o Brasil já teve. A história dele parece até um roteiro de filme trágico. Uma criança preta, pobre, afeminada, criada por uma mãe solo, vence na vida, faz 2 faculdades, faz uma turnê na Europa, vai parar na maior emissora do país, gera incômodo até mesmo entre os gays e morre no auge depois de ser supostamente enxotado de um programa de TV na sua própria casa a pedido de um padre famoso. Isso é só a pontinha de um iceberg de uma história da qual a gente tem que se orgulhar mais e mais de termos no nosso país. A gente está no mês do orgulho LGBTQIAPN+, e ao longo desse mês estou fazendo alguns vídeos falando um pouquinho mais sobre a jornada de alguns dos maiores ícones incompreendidos e polêmicos dessa comunidade. Talvez com algumas nuances que você nunca tenha visto. Eu me chamo Alex Alves e esse é o Baú Explica no YouTube. Pessoal, se você puder, deixa seu like aqui no vídeo, dá o seu hype também aqui embaixo e comenta, porque isso não te custa nada e tem muita importância para o canal. O Baú é um canal novo e o engajamento é essencial para a gente conseguir crescer. Se você quiser e puder, torne-se apoiador do Baú também, como o queridíssimo Bruno Saraiva. Além de fortalecer o nosso trabalho sendo Baúzer Raiz, você participa do nosso grupo exclusivo do Telegram, tem acesso a conteúdos antes de todo mundo, tem conteúdos exclusivos, figurinhas nos comentários destacados em todos os vídeos e o Baú vai te seguir lá no Instagram também. Basta clicar em Seja Membro ou no link da descrição desse vídeo para fazer parte da nossa Máfia B. Baú! Com apenas 6 anos de idade, o Jorge Luiz Souza Lima disse que já tinha plena consciência de que ele era uma criança gay. Especificamente falando, ele nasceu em 29 de março de 1952 em Nilópolis, no Rio de Janeiro. Essa era uma época em que esse tema não era nem difundido e nem explicado direito, ainda mais para uma criança. Mas o Jorge já disse em uma entrevista para a revista Raça que ele se lembrava muito bem de momentos aos 6 anos de idade, escutando coisas como a que ser gay era uma coisa abominável. Isso fazia ele se sentir aterrorizado nessa época, porque ele já sabia que ele era gay, então ele teve que aprender a lidar com isso já com essa idade. Ele tinha bastante medo de que a mãe dele, que criou ele sozinha como mãe solo, sem apoio familiar nenhum nos anos 50, descobrisse. O Jorge e a mãe dele tinham uma condição financeira bem limitada e simples. Quando ele tinha 10 anos de idade, ele já trabalhava em uma oficina mecânica de segunda a sexta e aos finais de semana ele ia com a mãe dele trabalhar num parque de diversões. Tudo isso para que eles tivessem dinheiro para subsistência. Ainda aos 10 anos de idade, estudando e trabalhando de segunda a sexta e também aos finais de semana, o Jorge começou a estudar balé clássico e dança africana. Só que não foi com qualquer pessoa ou em qualquer escola, não. Como ele era lá do Rio de Janeiro, ele fez um teste para integrar o balé afro-brasileiro de ninguém menos que Mercedes Batista. Se você não sabe quem foi Mercedes Batista, saiba que ela foi simplesmente a primeira mulher preta da história a integrar o corpo de balé do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Então ele estava em excelentes mãos e pés também. Ali ele pôde desenvolver a técnica de dança dele. Ele disse que a mãe dele nunca se opôs à dança ou às artes que ele sempre buscava. Na verdade, ele disse que a mãe dele foi entendendo a sexualidade dele de maneira natural, com o tempo, por ele ser muito afeminado desde sempre. E a resposta dele a qualquer sinal de problematização era sendo o melhor aluno da escola, com excelentes notas, sendo um filho impecável, trabalhando muito, sendo super responsável, excelente em tudo que ele fazia. Você já ouviu alguma história parecida com essa antes? Nessa época isso não tinha nome, mas hoje tem. É a síndrome do perfeccionismo compensatório. É algo muito comum em pessoas do grupo LGBTQIAPN+. Para compensar o fato de serem de um grupo que ainda é visto como errado, as pessoas sentem inconscientemente a obrigação de serem impecáveis em outras coisas para tentarem conquistar aceitação e proteção contra a discriminação. O Jorge passou por isso na infância lá nos anos 50 e é uma história muito comum até os dias de hoje, quase 100 anos depois. Mas o fato é que, como ele era uma criança e um jovem super dedicado, aos 17 anos de idade ele já fazia parte de um grupo de artes folclóricas que viajou por toda a Europa e os Estados Unidos. Ele fez parte desse
nesse grupo, que era do artista Haroldo Costa, por uma década. No Rio de Janeiro, ele se tornou um nome super famoso, fazendo apresentações de dança em cabarés e boates famosas por lá. Além disso, ele também era cabeleireiro para poder complementar a renda, já que apesar da popularidade, as artes ainda não deixavam ele viver plenamente disso, no aspecto financeiro pelo menos. Então notem que o Jorge, com 20 anos de idade, já era um artista gabaritado e com uma mega experiência técnica e de palco internacional. E você tá achando pouco? Ele ainda se formou em 2 universidades. Ele estudou teatro pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e educação física pela Universidade Castelo Branco. E ele estava no Rio de Janeiro, né, gente? Era lá onde tudo ligado ao cenário artístico acontecia de fato. Ele inclusive adotou o nome artístico de Jorge Lafon com o sobrenome em homenagem à atriz Monique Lafon. Ela era uma atriz de quem ele era muito fã na época e que tinha um sobrenome que ele achava chiquérrimo. Aí nasceu Jorge Lafon. Foi questão de tempo até que ele fosse parar na televisão também. Em 1974, ele entrou pro corpo de bailarinos do Fantástico. E o cara super profissional, pontual, impecável, técnico, dedicado, entregando tudo, começou a ser convidado mais e mais para outras coisas. Ele começou a participar de outros programas como o Vivo Gordo, o Plunct Plact Zoom e a novela Sassaricando também. O Jorge passou os anos 70 e 80 fazendo muitas aparições em vários programas de TV, criando um nome, sendo cada dia mais respeitado como artista da TV e da noite carioca também. Lembrando aqui que o Jorge Lafon, nessa época, já era uma bicha preta de quase 2 metros de altura, afeminadíssima e super respeitada como um super profissional responsável. Tô falando dos anos 70, tá, gente? Dos anos 80. O cara teve que se provar muito e trabalhar 10, 20 vezes mais que os colegas de trabalho dele para estar onde ele estava. Mas ele estava lá, sempre, e sempre se colocava. Ele sustentava aquela figura que ele apresentava. Em 1990, o Zacarias dos Trapalhões faleceu. E o Didi Mocó, ou Dr. Renato, como ele prefere ser chamado, começou a expandir os quadros e o elenco fixo dos Trapalhões. Ele chamou o Jorge para interpretar o primo do Mussum, que se chamava Soldado Divino, no Quartel dos Trapalhões. Vocês têm noção do quão transgressor foi isso? Uma bicha preta no horário nobre da TV brasileira em um dos programas de maior audiência do país para toda a família assistir? Eu fico chocado até hoje quando eu entro nos vídeos do Quartel dos Trapalhões e vejo uma galera reclamando por ele ser um personagem estereotipado, que era isso, que não representava o gay normal, que ele fazia um personagem que era piada por ser gay. Meu amor, te manca. Ah, viado, vai te manca. Não tem nada mais medíocre e desonesto do que você usar a régua atual para julgar uma coisa que aconteceu há 40 anos. A presença do Jorge Lafon ali foi por si só um ato político. O cara já poderia parar ali, porque ele já teria marcado a história e feito mais pelo movimento LGBTQIAPN+, do que 99% das pessoas. Baú! Mas, para o azar de quem não gostava dele, aquilo era só o começo. O Sargento Divino começou a ganhar contornos de personalidade dados pelo próprio Jorge. Foi aí que começou a surgir a maior personagem da carreira dele, a Vera Verão. Eu não tenho peruca pra combinar com o meu terno. Alô, quem? Não tenho. Quem é? Na portaria? Ah, tá aí na portaria do condomínio. O quê? Quem é? Primo do Mussu? Que primo do Mussu? É meu primo! O importante é o empresário, meu primo! Ah, rapaz! Ah, Meu primo! Hello, darling! Cheguei! Ai, meu Deus! Que sufoco pra chegar aqui, meu amor! A minha salvação foi um motorista de táxi, loiro dos olhos verdes. que homem sério, hein? Fui eu? É. Eu que sou culpado! Por quê? Eu chamei todo mundo na mangueira pra fazer vaquinha pra ele ir pra América! Eu ajudei na passagem! Olha o que deu aí! Zecão, Zecão! Zecão? Até você, Zecão! Que Zecão, meu nome agora é Vera Verão. Ele conta que isso não foi algo escrito ou algo pensado, ninguém pediu ou combinou com ele para que ele começasse a fazer aquele personagem, não. O Jorge já explicou em uma entrevista para Marília Gabriela que a Vera Verão era uma entidade que sempre esteve dentro dele e que acabou indo para a televisão por intermédio dele mesmo. Como é que surgiu a Vera Verão? Na realidade, a Vera Verão, ela não é uma personagem, é uma entidade. Uma Entendeu? entidade, você quer dizer um espírito que você recebe? Mas a Vera Verão foi um presente meu com a minha espiritualidade que eu pude trazê-la para dentro da televisão.
entendeu? Uma mulher, assim, super espalhafatosa. É uma mulher que você acha que tem dentro de si? Ela na realidade, ela tá comigo, né? É uma coisa já desde pequenininho. Essa entidade, então, que estava dando vida para o personagem que já era uma mistura de Soldado Divino com a Vera Verão, foi tão comentado na época que o Carlos Alberto de Nóbrega chamou o Jorge Lafon para integrar o elenco da Praça é Nossa, que naquela época era um dos maiores programas do SBT. E aí, tia Linda, o que é que você sossega no pedaço? Tô contente em receber aqui a visita de uma velha amiga. Olha, reunião internacional das bruxas. Você não fale assim da Gretchen, porque ela é uma artista maravilhosa e ela está em forma. Mas essa bicha é atrevida. Veja lá como fala, criatura! Bicha não! Eu sou uma quase senhora azeitona Schwarzman. Minha filha, primeiro eu vou cuidar do dragão. Depois eu mergulho no rio pra cuidar da piranha. E pronto, gente, daí pra frente ele já entrou pra história da TV brasileira como uma das personagens mais icônicas de todos os tempos. A Vera Verão fez história e isso ninguém pode negar. Não preciso nem de pés de pato. Com certeza, meu amor, você já tem 2 pés de galinha. Mas é muito atrevimento dessa bicha. Veja lá como fala, Sirigaita! Bicha não! Eu sou uma quase mulher. Junto com o sucesso absoluto, a história do Jorge durante os 10 anos em que ele esteve como um dos principais personagens da Praça é Nossa veio também com muitas polêmicas. Uma das mais lembradas até hoje aconteceu quando ele lançou, em 1999, um livro biográfico chamado Vera Verão, Bofes e Babados. Nesse livro ele revelou que ele viveu um romance com um jogador da seleção brasileira de futebol, supostamente heterossexual e casado. Na época, o povo especulou vários nomes e o Jorge disse que algum dia ele iria revelar isso, mas acabou nunca revelando quem seria esse homem. Existe muita especulação sobre isso, mas nada nunca foi oficialmente revelado. Outra passagem muito polêmica e marcante veio do fato de que o Jorge sempre se declarou muito fã do Clodovil. Ele dizia publicamente que ele fazia a mãe dele assistir aos programas do Clodovil para ela ver como um homem gay poderia ser uma pessoa respeitada, com postura, bem-sucedida e muito elegante. Ao contrário do que eles sempre ficavam ouvindo sobre as pessoas da comunidade. Em 1992, o Jorge recebeu um convite para ser entrevistado pelo próprio Clodovil no Clodovil Abre o Jogo. O Lafon disse que toda a admiração que ele sentia pelo Clodovil virou repulsa depois dessa gravação. O Clodovil parece que passou a entrevista todinha dando indiretas e alfinetadas nele, chegando a ridicularizar o fato dele ser tão espalhafatoso e feminino. Esse programa nunca foi ao ar. O diretor do programa disse que teve um problema nas fitas de gravação, mas o Lafon já disse que tem certeza absoluta que eles cancelaram o programa por causa das respostas que ele deu no ar. Ele disse que ele não levou nenhuma alfinetada para casa, que se o Clodovil queria brincar de ser irônico e sarcástico com ele, ele foi irônico e sarcástico em dobro com o Clodovil, e que ele deve ter voltado para casa para chorar no chuveiro com todas as respostas que ele tinha dado, já que ele, como fã do Clodovil, acompanhou a história dele de cabo a rabo, e ele conhecia o Clodovil para saber os pontos fracos que ele poderia ter. Gente, que rixa que é essa, né? O Clodovil ridicularizando o Jorge Lafon por ele ser afeminado. Que falta de autocrítica. Mas o problema com outras pessoas da própria comunidade não foi só um caso isolado na vida do Jorge. No ano de 2001, ele foi convidado para participar de uma campanha de conscientização e prevenção a doenças sexualmente transmissíveis pelo Ministério da Saúde e fez isso gratuitamente. Vocês acreditam que teve protesto contra a presença dele nessas campanhas? Esses protestos vieram de grupos gays. Os protestos foram formalmente oficializados pelo Grupo Gay da Bahia e pelo Grupo de Gays Negros da Bahia, que se posicionaram contra o Jorge Lafon sendo porta-voz dos gays porque ele representava uma imagem estereotipada e pejorativa dos homossexuais. Afinal, tudo bem ser gay, né? Mas afeminado? Que dirá fazer uma drag queen,
Onde já se viu isso? Fato é que só a presença do Jorge ou da Vera Verão foi garantia de visibilidade e de comentários para muito engajamento dessa campanha. Bem ou mal, a campanha foi super comentada e teve um grande alcance, como tudo que ele fazia. E nesse carnaval desse ano também, de 2001, ele estava no auge. Ele entrou para a história como o primeiro homem a ser rainha de bateria de uma escola de samba em São Paulo. Claro que ele foi super comentado e a escola foi destaque na mídia de todo o país por conta disso. O Lafon sempre era destaque no Carnaval Carioca também, desde os tempos em que ele não era destaque de nada e nem ia em cima dos carros também não. Ele sempre dava o jeito dele de dar o close para ser notado, ser visto e se destacar sempre, onde quer que ele estivesse. E olha aí o Lafon que estava no carro, a chegada do Camilo. O carro não veio, mas ele tá aí, olha, arrebentando. Não veio no carro, resolveu dar a pinta dele na pista mesmo, no asfalto. E tá dando legal. Como sempre, uma figura já tradicional do carnaval. Passar batido ou desapercebido? Jamais. Em 2002, o SBT fez uma enquete para saber quem o público brasileiro queria ver na Casa dos Artistas 2, que no ano anterior tinha sido o maior sucesso da TV brasileira em anos. O nome do Jorge Lafon foi o mais votado nas enquetes. Ele era o momento, gente. Todo mundo queria saber um pouco mais do Jorge e da Vera Verão, mas ele disse que ele nunca recebeu sequer um convite para entrar no programa. E que ainda por cima tinha ficado sabendo que o nome dele teria sido vetado pela direção do programa. Mas ele foi convidado para participar da estreia para atrair um pouco mais de audiência para o canal, fingindo que talvez ele pudesse estar indo para o programa, mesmo já sabendo que ele não iria porque ele sequer tinha sido convidado para isso. Não quero nem conversa, não. Não. Ué, mas por quê, Vocês estão me gozando, não. Eu sei que você foi muito votada pelos internautas, todo mundo queria que você viesse para a Casa dos Artistas, mas não pode. A Casa dos Artistas tem que ser homem ou mulher. Ué, eu não sei. Leva vantagem, que leva duas partes. Eu estava pensando aqui nesse ocorrido em específico e fiquei até refletindo, a presença do Jorge Lafon sempre foi meio paradoxal. Ao mesmo tempo em que ele era extremamente demandado, o que acabava com que ele tivesse presente em vários programas da grade do SBT, ele era bem-vindo, mas sempre até a página 2, né? Era sempre até a linha da superficialidade. Sempre como apoio, nunca como linha de frente. Barraram ele na Casa dos Artistas, mas ele foi chamado para estar no palco no programa de estreia. Eles sabiam que o público queria ver ele e que ele iria atrair audiência, mas eles não quiseram vincular o programa à presença efetiva dele por lá todos os dias. E isso aconteceu novamente pouco tempo depois também. No dia 10 de novembro de 2002, o Jorge foi convidado para participar do Domingo Legal do Gugu Liberato. E o Jorge era sempre ele mesmo, ele ia para causar, gente. Ele foi vestido de Vera Verão e integrou o time das mulheres, ao lado de Maria Alexandre e Mariana Kupfer. Em certo momento do programa, o Jorge sumiu do palco e o padre Marcelo Rossi entrou para fazer uma apresentação. O Lafon não voltou mais para o palco e começaram a sair boatos de que ele teria passado mal depois de um pedido do padre Marcelo Rossi, que teria se recusado a estar no mesmo palco que um homem com roupas de mulher. Ele acabou dando essa entrevista para o TV Fama na época. E foi quando teve a entrada do padre Marcelo Rossi. Mas eu não sei porque cargas d'água viraram para mim e falaram assim: Lafon, tira essa roupa e coloca uma roupa de homem e depois você volta. Eu falei assim: ué, tá bom. Fui em sentido ao camarim e não troquei porque eu não tinha roupa de homem, só tinha roupa de mulher. E o que eu fiz? Simplesmente, quando o padre se retirou, eu voltei à cena. Te magoou muito. Muito, mas eu te digo que a minha mágoa, ela é de não ter podido mandar para aquele lugar. Que se eu tivesse feito isso, com certeza essa adrenalina estaria normalmente e eu não estaria tão estressado quanto ainda estou. O padre Marcelo Rossi não se manifestou nessa época sobre esse episódio, não. Uma semana depois disso, no dia 17 de novembro de 2002, o Jorge Lafon foi internado passando mal em estado grave, com alterações cardíacas e crises hipertensivas. Em dezembro, ele foi para a UTI e no dia 11 de janeiro de 2003, ele não resistiu às complicações renais e a um infarto fulminante, falecendo aos 50 anos de idade.
Depois da morte do Jorge Lafon, o padre Marcelo Rossi declarou que ele nunca teve nenhum ato de preconceito contra ele e que nem sabia que isso tinha acontecido. A gente nunca vai saber o que de fato aconteceu ali, mas naquela mesma entrevista do TV Fama que eu mostrei agora, o Jorge falou isso aqui também. Isso já aconteceu, não é a primeira vez no programa do Gugu. Eu trabalhava numa rádio no Rio, a FM 94, na qual também tinha uma programação de acústicos, e esse acústico seria feito comigo. Na semana que era para ser feita comigo com o padre Marcelo Rossi, trocaram e botaram um amigo meu chamado Mário Belisário, que era locutor da rádio também. Então aí tem tititis, né, Sugameli? Mas abafa o caso. O Jorge Lafon foi um artista único. Ele conseguiu sair da periferia carioca com 2 graduações, formação em balé clássico e dança africana, indo parar na maior emissora do país, em um dos programas de maior popularidade da história. Não satisfeito, ele ainda ficou uma década em um programa humorístico com uma personagem que jamais vai ser esquecida, a Vera Verão. Eu vejo alguns comentários de pessoas dizendo que ele não é uma figura tão importante na história do movimento LGBTQIAPN+, porque ele nunca ficou discursando muito sobre isso. É importante a gente entender que a existência da Vera Verão e do Jorge Lafon por si só já eram um ato de militância positiva e de resistência. A existência dele era um incômodo. Era desconfortável para muita gente que ele existisse. E ele rebatia o desconforto e o incômodo estando mais presente, com mais destaque, fazendo mais sucesso, sendo mais afetado, mais afeminado, mais espalhafatoso e dando a cara à tapa todos os dias em lugares onde ele não era bem-vindo. Engolindo sim muito sapo, mas sempre se fazendo presente do jeito que ele era. Ele foi um dos grandes responsáveis por abrir portas e caminhos para que hoje as pessoas da comunidade pudessem e possam existir habitando esses espaços de maneira mais natural e menos insegura. Enquanto para muitas pessoas a preocupação era ser mais ou menos afeminado ou afetado, para o Jorge a preocupação era de existência social acima de qualquer outra coisa. Ele não estava preocupado em agradar, deixando de ser quem ele era. Ele vem de um Brasil ultraconservador, onde até mesmo os movimentos gays eram contra ele, por ele ser uma bicha afeminada. Aliás, bicha? Veja lá como fala, sua sirigaita! Bicha não! Eu sou uma quase Vera Verão. A Vera Verão é uma peça super responsável até mesmo pelo ressignificado do termo bicha. Esse termo naquela época era um termo super pejorativo. A Vera começou a usar ele como bordão de maneira engraçada e hoje a própria comunidade usa o termo de maneira ressignificada e positiva entre si. Bicha sim, bicha com muito orgulho, e o Jorge foi sim responsável por abrir várias portas para as bichas de todo o país, ocupando espaços nunca antes ocupados nos anos 80, 90 e 2000, quase ninguém conseguia fazer isso. O Jorge Lafon e a Vera Verão são e sempre vão ser motivos de orgulho para a comunidade LGBTQIAPN+. Baú! Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações, porque ao longo desse mês do orgulho a gente vai ter mais vídeos biográficos de grandes personalidades pra gente relembrar e conhecer um pouquinho mais aqui. Diz pra mim o que você gostou do vídeo e quem mais você quer ver por aqui. Até o próximo vídeo, um beijo e tchau, tchau.